Oi, boa noite pessoal, tudo bem? Olha aqui ó, capa do Final Fantasy 3. Ou será Final Fantasy 6? Pois é, tá a polêmica aí, né? Polêmica de traduções. Será que as traduções incomodam você de se divertir, de você jogar um bom jogo? Então tá aqui pessoal, só para mostrar, essa aqui é a capa do game Final Fantasy VI, lançado em 1994, tá? Só que ele foi lançado como Final Fantasy VI no Japão e foi lançado na América como Final Fantasy III, tá? Erroneamente. Assim como vou comentar hoje sobre traduções, eu vou falar um pouco sobre alguns bugs que está acontecendo no Final Fantasy XV, tá certo? Então, bem-vindos ao Nerve News. Boa noite. É isso aí, pessoal. Tudo bem? Nossa, hoje tá calor, hein? Tô até de regata aqui, foi muito quente o dia de hoje aqui em Santos. Tô aqui com a telinha aqui do Final Fantasy XV, né? Já temos aí algumas horas de jogado game e temos aí um veredito inicial a respeito desse game. É um dos melhores Final Fantasies feitos, tá? É um dos melhores, como o próprio nome diz, como a própria frase de início diz, é um Final Fantasy que cativa tanto os fãs da velha guarda, tanto os fãs antigos, como eu sou, né? Que eu jogo Final Fantasy desde 1994, até os fãs de agora. Ele tem uma história muito bacana, né? O Império que quer dominar a energia dos cristais, da magia, né? Como eu já falei em alguns Nerve News anteriores. E como joguei, tem dois Final Fantasy muito interessantes que tem a ver com a questão de um império que quer dominar a energia dos cristais. Você tem aí o Final Fantasy II, que é o Imperador Palamécia, e você tem o Final Fantasy VI, que é o Império com a capital Vector, que é o Imperador Gestal, e nós sabemos que o Kefka é o grande vilão da história. No Final Fantasy XV, nós temos um vilãozinho manipulador, que é o Ardyn, tá? Que é um vilão que também tem seus objetivos muito misteriosos, né? É um jogo, um RPG de mundo aberto, mas não deixa de ter algumas vulnerabilidades, né? Algumas partes que em relação a calabouços, que eu praticamente amei essas partes do game, que tem a ver com as quests, com as caçadas. Tem muitas e muitas horas de jogo, muitas horas para que você possa se divertir. E tem todos os elementos que os Final Fantasy anteriores tiveram, como chocobos, como os monstros clássicos da série Final Fantasy. Quem jogou os Final Fantasy mais clássicos vai reconhecer alguns monstros, por exemplo, um chefe que foi Guardian Force no Final Fantasy VIII, que é o Quetzalcoatl, que ele volta agora. Nós temos aí os Tomberries, nós temos os Gigantes de Ferro, nós temos as Cocatrices, nós temos diversos monstros, o Carabor, que foi chefe no Final Fantasy V. Então esse jogo para mim é nota 10, tá? Só que é um jogo que demorou 10 anos em desenvolvimento e ele foi lançado, né? Correram para lançar às pressas, e ele contém alguns bugs que eu percebi, né? Então vamos falar primeiro desses bugs. Um dos bugs que eu percebi quando você, por exemplo, tem a opção de você montar no Chocobo, esse é o botão X, né, que você tem o comando de falar com os vendedores de lojas para você comprar arma. Tem alguns momentos do game em que esse botão paralisa, que a tela dá uma paralisação. Não sei se aconteceu isso com vocês, mas eu não consegui subir no Chocobo novamente e eu praticamente fiquei sem opção de comprar ou de falar com as pessoas ou de comprar no shopping. Isso aconteceu, tá? Alguns sprites falhos também na questão da batalha. A batalha é muito ágil, a batalha tem uma diversificação de ataques, de golpes com a espada. O Notix, que é o personagem principal, o Príncipe Notix, ele tem muitas opções de ataque, de armas que você pode equipar. E uma coisa que eu falo que se assemelha a outros Final Fantasy, né, principalmente o 6, que é o sistema de relíquias, que você possa estar equipando algumas relíquias para que ganhe alguns atributos.
E ele pegou coisas que foram um sucesso de alguns Final Fantasies e acabou colocando tudo no mesmo jogo e ficou muito legal. Mas tem esses sprites falhos de batalha, tem essa questão que aconteceu comigo a respeito de Chocobo, que eu tive que reiniciar o jogo. Aconteceu mais de uma vez, né? Praticamente some o botão que você pode falar com as pessoas, interagir. O botão de ação, né? De interação, e acaba sumindo. Outra coisa, aconteceu em um determinado calabouço que estava comandando o personagem para subir e descer de escada. E o Gladius, por exemplo, né? Começou a ter falhas de frames na capa dele, na movimentação da capa. Eu também percebi algumas coisas assim. São pequenas falhas que eu acredito que as novas atualizações do jogo vão poder corrigir. Tem aí o Season Pass, né, o passe da temporada, que com certeza vai vir com essas correções do bug. Mas de modo geral o jogo é maravilhoso. Só que tem um pessoal que nunca está satisfeito, porque é o primeiro Final Fantasy lançado totalmente em português no Brasil, né? Lançado totalmente em português. Nós temos muito que comemorar, porque quem é fã de Final Fantasy, quem é fã incondicional de Final Fantasy, gosta de todos e joga se é inglês, se é japonês, se é malaio, se é... sabe? Não importa a língua, gente, o que importa é a diversão do game. Você consegue entender esse game sem precisar entender a língua, se você não tem domínio do inglês, se você não tem domínio do mandarim, se você não tem domínio do japonês, do chinês, não importa. Eu joguei Final Fantasy V em japonês, né? Eu joguei outros Final Fantasy em inglês, a maioria deles eu joguei em inglês. Não importa a tradução, não importa. Tem falhas na tradução? Tem. Agora o pessoal reclama de barriga cheia. Me perdoe, uma boa parte do pessoal aí meio mimadinho que fica reclamando, cara. É o primeiro Final Fantasy lançado em português. A tradução está muito boa, está coerente a fala do personagem. Você tem duas opções de áudio. Você tem tanto em inglês como em japonês. E você pode colocar o que você quiser. Você pode prestar atenção, você pode entender a história, o desenrolar da história, né? Total exatidão, cara. Dá pra você sim entender o game, dá pra você entender a história, sem precisar ter o domínio da língua. Agora, não há necessidade de meterem o pau nos desenvolvedores desse jogo, nos tradutores. É um trabalho, a gente não imagina o trabalho danado que deve ser fazer uma tradução de um game longuíssimo como esse, né? Imagine 10 anos de desenvolvimento para um jogo. Você vê que o gráfico do game é maravilhoso, os cenários são espetaculares, são de cair o queixo, né? E para fazer isso a gente sabe que é muito trabalho. Agora a gente não pode exigir, eu paguei muito caro, então eu quero uma tradução perfeita. Meu amigo, os cartuchos dos anos 90 eram o preço que você está pagando no Final Fantasy, é o preço que você pagava no cartucho do Super Nintendo, no cartucho da época que você jogava os Final Fantasy para Nintendinho, Super Nintendo, e hoje eles valem 1000 vezes mais do que esse Final Fantasy aí, porque é artigo de colecionador, de raridade. E muitas vezes as pessoas que nem fãs como eu não se importam, não vão se importar com tradução. Eu acho que a melhor coisa de um game, tá? A melhor coisa de um game é a diversão. Você gosta da série Final Fantasy? Você tem o direito de jogar. O jogo você tem direito de botar o jogo no teu console, jogar normalmente, jogar. Ou então você bota na tua stand, ou então você tem a opção de não jogar. Você pode até tirar teu jogo pela janela. Se você está bravo, se você quer saber do jogo por causa de tradução, perdoe. Você está errônea, é uma forma equivocada de pensar, tá? Então eu queria dar esse recadinho e mostrar aqui um exemplo, que é aqui, ó, a caixa do Final Fantasy VI americana, que foi lançado como Final Fantasy 3, tá? Eu acabei fazendo uma colagem na caixa, que eu peguei algumas fotos dos personagens da época e eu acabei recortando da revista Ação Games e colando na caixa, porque a caixa original, na verdade, é só a sombra de um monstro e uma espada na frente. E eu acabei fazendo uma colagem da revista e ficou muito melhor a caixa com a minha colagem do que a caixa da Squaresoft, né? Não era nem Square Enix, né? O nome da empresa tá aqui, ó. É Squaresoft na época, né? Então, pessoal, vamos parar de reclamar de barriga cheia, tá? Vamos parar de ficar reclamando. Que nem outro game de RPG que foi lançado em 93, ganhou até prêmio de primeiro lugar, foi Secret of Mana. E na verdade ele foi lançado como Secret of Mana em 93, como se fosse um outro game,
Mas ele, na verdade, no Japão, ele já é a segunda edição de um jogo chamado Seiken Densetsu, né? Que a gente tem o Seiken Densetsu primeiro, que foi lançado em 1990, que na verdade é o Final Fantasy Mystic Quest, né? Ou Final Fantasy Quest. Ele é um derivado da série original Final Fantasy. É um derivado do Final Fantasy. Tornou o Final Fantasy um RPG mais de ação. É um Final Fantasy mais de ação, né? Só que aí mudou o nome. É Seiken Densetsu. Aí lançou o Secret of Mana, né? Que é o Seiken Densetsu 2. E o Secret of Mana 2, que é o Seiken Densetsu 3. Isso acontece, pessoal. Alguns RPGs também não foram lançados nos Estados Unidos. Como o último game de RPG da Square, lançado para Super Nintendo, é o Triazuri Hunter G. Então aí, alguns colegas que jogaram Super Nintendo, os últimos jogos Super Nintendo, Triazuri Hunter G é um RPG da Square, muito bacana e só foi lançado no Japão. É um artigo de colecionador, é muito difícil você achar, né? Você quer saber o jogo de RPG com o maior gráfico do Super Nintendo, assim, com 72 MB, é For East Forbidden Zero, né? Que foi lançado pela Enix, né? A Enix, antes de virar Square Enix, havia a Enix que tinha lançado a série Lufia, que é muito bom, quem gosta de Lufia. Aliás, quem gosta de RPG não se importa com questões de traduções, me perdoe, cara. Tá? Quem joga RPG, joga em inglês, tá? Eu aprendi muitas coisas em inglês jogando RPG, tá? Os games de RPG, boa parte de quem jogou aí nos anos 80, anos 90, jogou em inglês, tá? Agora nós temos o privilégio de ter uma série como a série Final Fantasy lançada em português, vamos aproveitar. Tá? Vamos aproveitar para se divertir jogando o game, e não ficar se atrelando. Ah, porque uma magia não é possível que uma magia fogo fique fogo 1, fogo 2, fogo 3. Cara, no Final Fantasy 6 americano, era fogo 1, fogo 2, fogo 3. Aí nos outros Final Fantasy, que nem o Final Fantasy 7, aí você teve Fira, Firaga, entendeu? Blizzaga, Blizzara, que são os nomes mais originais, né? Mas isso importa, cara? Isso não importa, pra mim não importa. É a coisa que menos importa. Então vamos se atrelar, vamos criticar, entendeu? Outros tipos de coisas, não essas coisas pequenas, né? Como eu disse, tem alguns bugs, porque o jogo foi lançado às pressas mesmo, apesar do tempo de produção, que eu já percebia. Não sei quem jogou o jogo, eu gostaria que até comentasse aí no comentário do vídeo do NerdVideos, quem achou mais algum bug, comente para que a gente possa estar debatendo, discutindo isso, né? Bom, pessoal, é isso. Vou jogar agora, retornar ao Final Fantasy agora, vou jogar um pouquinho do Final Fantasy XV, mais um pouquinho. Outra coisa, vou fazer uma propagandazinha aqui, porque eu sempre compro coisas nas lojas americanas. As Americanas, aqui em Santos, na Avenida Carvalho de Mendonça, está com promoção de jogos do PS3 e do PS4 a R$ 39,90, tá? Pode passar lá que tem muito jogo bom, sim. Inclusive teve o lançamento do Watch Dogs, está aqui, ó, né? E pessoal, vamos jogar, vamos se divertir e parar de implicar com a tradução do game, ok? Bom, obrigado. Se você gostou, dá uma curtida, tá? Ou então comenta, pode criticar, pode falar, que eu tô aí para responder perguntas, entendeu? Obrigado. Oh fucking shit.